A gente achava que o maior racha em Brasília era entre esquerda e direita, mas a verdade é que a briga mais reveladora e talvez mais intensa está acontecendo agora, dentro do próprio campo petista, no coração do Supremo Tribunal Federal. Em uma demonstração de força e vaidade que eu, sinceramente, poucas vezes vi, o ministro Flávio Dino simplesmente atropelou o colega Cristiano Zanin, o homem de Lula, e tomou para si uma decisão que não era dele. A guerra de egos explodiu, a traição foi televisionada e a suposta união da esquerda virou pó. Vamos tentar entender juntos a profundidade do que aconteceu, porque este episódio não é apenas uma fofoca de bastidor. Para mim, ele é a prova definitiva de que o castelo de cartas que o PT montou no Supremo, com suas indicações e suas alianças, é muito mais frágil do que eles gostariam que a gente acreditasse. É a demonstração de que, quando a pressão aumenta, a lealdade ideológica e partidária muitas vezes perde para uma força muito mais antiga e poderosa: o ego. Antes de começar, sejam muito bem-vindos, eu sou Jonas Augusto e esse é o Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos. E se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. A opção de Seja Membro foi liberada, agora você pode apoiar diretamente o nosso trabalho, se tornando um membro do canal a partir de R$ 7,99 por mês. Se fizer sentido para você, basta clicar no botão Assinar aqui embaixo do vídeo para nos apoiar. Para a gente entender a dimensão do que o Flávio Dino fez, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Depois da sanção da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, o sistema entrou em pânico. Bancos sinalizando que iriam cortar as contas do ministro, a reputação do STF indo para o ralo no cenário internacional, era preciso fazer algo, e rápido. E o que o PT fez? Usou a sua tática de sempre: judicializar. O deputado Lindbergh Farias, agindo como o porta-voz do partido, protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal. O pedido era um absurdo por si só. Ele queria uma liminar para proibir os bancos brasileiros de cumprirem a lei internacional, forçando-os a manterem as contas do Moraes abertas sob a ameaça de punição aqui no Brasil. Era uma bomba relógio, né? Uma decisão com o potencial de quebrar a nossa economia ou de nos isolar do mundo. E o destino, com sua ironia peculiar, fez com que essa bomba caísse no colo de quem? Do ministro Cristiano Zanin, o ex-advogado pessoal do Lula, o homem que foi colocado ali, aos olhos de todos, para ser o guardião dos interesses do presidente e do partido dentro da corte. A missão de Zanin era clara, embora perigosíssima. Ele teria que decidir se salvava o Moraes e arriscava o país, ou se salvava o país e abandonava o Moraes. Era a maior prova de fogo de sua recém-iniciada carreira como ministro. Ele pediu, como é de praxe em casos complexos, um parecer da Procuradoria-Geral da República. O rito estava correndo. O Brasil inteiro estava de olho nele, esperando para ver qual seria a sua jogada. E o que aconteceu em seguida? O impensável. Flávio Dino, o outro ministro indicado por Lula, que não tinha absolutamente nada a ver com o processo, que não era o relator, que não tinha sido provocado por ninguém, simplesmente resolveu atropelar o colega. Em uma decisão sobre um outro caso, que não tinha relação direta com as sanções, ele aproveitou uma brecha para emitir uma ordem com efeito geral, dizendo que nenhuma lei estrangeira pode ser aplicada no Brasil sem o aval do STF. Na prática, ele tomou para si a decisão que cabia a Zanin. Ele tirou a bola dos pés do colega e marcou o gol para si mesmo que o gol tenha sido contra o Brasil. Eu quero que a gente pare e pense no que isso significa dentro de um órgão colegiado como o Supremo. É uma quebra de protocolo, de confiança, de respeito, que é brutal. É como se, em uma cirurgia complexa, o cirurgião principal estivesse com o bisturi na mão, pronto para fazer o corte decisivo, e de repente, um outro médico da mesma equipe entrasse na sala, arrancasse o bisturi da mão dele e fizesse o corte do seu próprio jeito. É uma humilhação pública. E a vítima dessa humilhação foi ninguém menos que o homem de confiança do Lula, o Cristiano Zanin. A pergunta que fica é: por que o Flávio Dino faria isso? Por que atropelar o colega de forma tão desrespeitosa? E aqui a gente entra no campo da análise e da tentativa de entender a psicologia por trás do poder. Para mim, existem algumas possibilidades, e todas elas revelam a fragilidade da aliança petista no Supremo.
A primeira possibilidade é a da pura vaidade, da guerra de egos. O Flávio Dino, a gente sabe, é um homem com uma ambição política imensa. Ele se vê como um futuro presidente da República, como o grande líder da esquerda brasileira. Ele não foi para o Supremo Tribunal Federal para ser um juiz discreto. Ele foi para lá para ter um palanque para continuar na arena política. E talvez, na cabeça dele, essa crise da Lei Magnitsky fosse a oportunidade perfeita para ele se mostrar como o grande defensor da soberania nacional. O homem que teve a coragem de peitar os Estados Unidos. Ele não podia deixar essa oportunidade, esse holofote, nas mãos do novato Zanin. Ele precisava ser o herói. E para isso não hesitou em passar por cima do colega. A segunda possibilidade, que não exclui a primeira, é a de uma desconfiança em relação ao próprio Zanin. Será que o Dino, e talvez a ala mais radical do governo, não estavam seguros de qual seria a decisão do Zanin? O Zanin, apesar de ser o ex-advogado do Lula, tem feito acenos ao mercado, tem tentado construir uma imagem mais moderada. Talvez eles tivessem medo de que, diante da pressão dos bancos e do risco real de um colapso econômico, o Zanin tomasse uma decisão técnica, ou seja, que ele negasse o pedido do Lindbergh e deixasse o Moraes à própria sorte. E para evitar esse risco, o Dino, que é ideologicamente muito mais alinhado com a esquerda radical, resolveu tomar a frente e garantir que a decisão correta, na visão deles, fosse tomada, custe o que custar. Se for isso, então a traição não foi apenas ao Zanin, mas a própria confiança que o Lula depositou nele. E a terceira possibilidade é a de que a ordem tenha vindo de cima. De que o próprio Lula, talvez pressionado pelo Moraes ou pela ala mais ideológica do PT, tenha se desesperado com a demora e tenha pedido ao seu ministro comunista, como ele mesmo já se referiu ao Dino, para resolver a situação de uma vez por todas, atropelando quem fosse preciso. Se for esse o caso, a situação é ainda mais grave, porque mostra um presidente que interfere diretamente nas decisões da sua própria Suprema Corte, usando um ministro como operador para minar a autoridade de outro. Qualquer que seja a verdadeira motivação, o resultado prático foi um só: a explosão de uma guerra de egos, de uma crise de confiança no coração do time que o Lula montou no STF. A suposta união da esquerda, a ideia de que eles são um bloco coeso que age em harmonia, virou pó. O que a gente viu foi a mais pura e crua disputa por poder e protagonismo. E o Cristiano Zanin, que chegou à corte com o status de homem do presidente, foi, na prática, rebaixado, tratado como um jogador secundário, alguém que não tinha capacidade ou confiança para decidir o jogo mais importante do campeonato. A humilhação para ele nos bastidores deve ter sido imensa. O que essa história toda nos ensina é que as alianças baseadas apenas em projetos de poder são extremamente frágeis. Elas funcionam bem quando o céu está azul e o mar está calmo. Mas na primeira tempestade, na primeira crise de verdade, a lealdade desaparece e dá lugar ao cada um por si. A guerra de egos que explodiu no Supremo Tribunal Federal está longe de terminar. E no meio dessa briga de vaidades, quem perde, como sempre, é o Brasil, que assiste perplexo a sua mais alta corte se transformar em um palco para disputas que em nada contribuem para a justiça ou para a estabilidade do nosso país. Essa briga de egos entre os ministros indicados pelo Lula é a prova de que a aliança deles é muito mais frágil do que a gente imaginava. E agora eu quero saber a sua opinião. Por que você acha que o Flávio Dino atropelou o Zanin? Foi por vaidade, por desconfiança ou a mando do Lula? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa traição nos bastidores do poder. Se essa análise te ajudou a entender a profundidade dessa crise interna no STF, deixa o seu like e compartilha este vídeo. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque a gente vai continuar de olho em cada capítulo dessa guerra de poder. Um grande abraço.